Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao santuário em sua casa. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos as luzes do Espírito Santo de Deus para que Ele nos conduza neste momento de oração. Agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu, esse meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Meu nome é Irmã Odete, eu sou natural de Pilar, estado de São Paulo. E quando eu tinha 5 anos de idade, perdi meu pai, aí minha mãe fomos morar em Birigui. Lá em Birigui, né, era um lugar onde ficavam as mulheres, né, assim, com crianças que tinham perdido seu pai. E minha mãe então resolveu ir para lá e nós fomos. Me lembro bem que no ano de 1956, as irmãs chegaram em Birigui. Ainda elas eram da congregação das Pobres Filhas de Santo Antônio. E eu continuava ali ainda com as irmãs. E no ano de 1958 foi quando elas mudaram o hábito, né? Para nós foi uma surpresa muito grande, porque a gente era criança e estava acostumada a ver as irmãs naquela roupa, e de repente elas aparecem com roupas diferentes e nós não entendíamos nada do que estava acontecendo. Me lembro que veio também Dom Geraldo, a gente era criança, e ele então veio e explicou para nós que as irmãs daquele dia em diante iam se chamar de missionárias de Santo Antônio e Maria Claret. Aí os anos passaram, né? Eu fui crescendo, aí no ano de 1963, dia 10 de março, eu entrei na congregação em São Paulo, onde as irmãs tomavam conta de uma espécie de orfanato e se chamava SAP, que é Serviço, Abrigo, Triagem, onde recolhiam crianças que eram abandonadas ou deixadas na rua pelos seus pais. No ano de 1964, 18 de março, então entrei para o noviciado canônico. Em 1966, 2 de fevereiro, fiz a minha primeira profissão, aqui no Instituto Coração de Maria, ou ela foi presidida por nosso fundador, Dom Geraldo Fernandes. Então começou a minha peregrinação pelas casas. Primeiro fui morar no Instituto Pio XII, fiquei ali um tempo, depois fui mandada para São Paulo, voltando lá neste abrigo, que hoje se chama Casa. Depois de lá, eu fui para Novo Horizonte, que é no estado de São Paulo, e era um abrigo, um orfanato, onde hospedavam todos, eram só meninos, de 0 a 14 anos. De lá, então, voltei novamente para São Paulo, sem saber o que estava me esperando. Isso foi em fevereiro de 1969. Foi o ano em que aconteceu a primeira fundação na África. Então passaram por lá as irmãs que iam para a África e também a madre. E nessa ida da madre para a África, ela deixou uma carta para mim e outras 6 irmãs. A gente não sabia o que tinha naquela carta, porque naquele tempo a gente esperava de tudo, né? Então aí esta carta, em vez me convidava para ir além fronteira. Era uma carta assim bem materna, uma carta onde ela não exigia, mas, né, ela falava que era bom, que era uma experiência nova e que seria bom também para nós. Então eu dei a minha resposta de sim, e quando foi dia 11 de abril daquele mesmo ano, 69, viajamos para a Europa. Chegando na Europa, nós chegamos em Roma, na Clínica Vila Pia, e dali no mesmo dia nós já fomos para a casa de Ara Nova, que hoje se chama Torre Pietra, e ali eu fiquei 2 meses.
Dali então fui enviada para a Medocha, que era um hospital de tuberculose que ficava numa montanha. Me lembro que eu cheguei naquela casa muito grande, né? Fiquei um pouco assustada, um pouco medrosa, porque eu nunca tinha morado ali no hospital. E também nunca tinha pensado, nem passado pela minha imaginação de ser enfermeira. O meu medo maior, então, era de trabalhar como enfermeira naquele lugar. É lógico, a tristeza bateu, a saudade, o medo, mas isso fui vencendo dia a dia e fui trabalhar na secretaria. E me disseram que ia ser a secretária do doutor e recebi ali na portaria. O medo também foi maior ainda, porque eu não sabia a língua, eu não sabia datilografia. Quer dizer, eu fui para a Europa mesmo confiando na providência divina e porque eu percebi que a Madre tinha confiança em mim, por isso eu aceitei de ir. Depois dali de Medocho, aí passei a morar na Itália. Primeiro fui morar na Ilha d'Elba, fiquei lá 1 ano, depois voltei para Roma, onde eu fiquei 3 anos, e ali em Roma então cursei o curso de magistério, que seria para nós aqui habilitação na educação infantil. Dali então eu fui enviada para Aversa, também que era uma escola muito grande, e que tinha alunos do infantil até o 5º ano, seria para nós hoje o 5º ano, lá eles diziam 5º médio. No ano de 77, a casa fechou, né? Era uma casa que estava em experiência por 2 anos, depois de uma avaliação nossa juntamente com a diretoria, então nós se retiramos de Aversa e eu voltei a morar na Ilha d'Elba, onde eu fiquei mais 6 anos. Fiquei 6 anos ali, dali então eu vim de férias para o Brasil, dia 11 de fevereiro parece que foi, dia 18 de fevereiro eu voltei para a Europa, mas já não voltei mais para a Ilha d'Elba, já fui direto para esta nova fundação, que era em Borbiago de Mira, perto de Veneza, para se localizar um pouquinho. Ali eu fiquei 4 anos, coordenei um pouco a comunidade e a escola também. Era um lugar muito gostoso e dali, depois de 4 anos, então, eu voltei em abril mesmo, do ano de 84, eu retornei ao Brasil. De toda essa minha peregrinação aqui no Brasil também, eu tenho poucas casas, porque chegando aqui, fiquei um pouquinho em Bariri, e depois dali fui para Catanduva. De Catanduva, então, eu vim morar aqui, fui para Santo Inácio, que é em Curitiba, um bairro de Curitiba, onde eu cursei em Ciências Religiosas. Dali eu voltei para cá, para Londrina, fiquei uns tempos aqui no Lar Santo Antônio, uns meses só, e depois fui enviada à Escola Pio XII. Ali fiquei de 89 até o 91, quando eu fui então enviada para trabalhar na Conferência dos Religiosos do Brasil, em Curitiba. Trabalhei 3 anos ali, e no 94, eu fui do 91 até o 94, quando eu precisei deixar o serviço da congregação, quando fui eleita ecônoma da província. Morei em Curitiba, fiquei 6 anos em Curitiba. Dali depois eu fui para Passo Fundo, onde eu morei 10 anos, né? Foi um lugar que me marcou bastante também. Depois de Curitiba, então, de Passo Fundo, eu voltei para Londrina, estou aqui, eu vim em 2008, estou aqui até hoje. Mas de toda essa minha peregrinação, né? Como peregrina da esperança, que é o lema que o Papa, né, transcreveu para nós todas. Então, para mim, o que me marcou muito foi a Casa de Cura de Medocha. Acho que foi uma experiência, assim, eu fui sem saber, e de onde eu saí sabendo muita coisa e aprendendo muita coisa, também com os pacientes ali, porque ali como era um hospital de tuberculose, a estadia deles eram de 3, 4, 5, 6 meses. Então, quer dizer, a gente formava uma comunidade mesmo, né? Uma família. E ali me marcou bastante, porque ali nós vimos gente crente, menos crente, descrente, ateu. E em toda essa trajetória, parece que não, mas aconteceu no ano de 1971,
uma conversão, que para nós aquilo foi simplesmente uma conversão de um paciente que se dizia ateu e era batizado, porque seus pais o batizaram, mas ele não acreditava em nada. E na Páscoa de 71, então, ele fez o seu batismo, a sua crisma e a sua primeira comunhão. Que lindo, irmã! Após ouvirmos esse belíssimo testemunho de alguém que colocou sua vida inteiramente nas mãos de Deus e se permitiu ser conduzida por Ele, convido você, meu irmão e minha irmã, para que possamos rezar juntos uma Ave Maria, pedindo ao Senhor, pedindo Nossa Senhora que continue intercedendo pelas vocações e que o Senhor continue enviando missionárias, missionários para o serviço do Reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Mãe das vocações, rogai por nós. Permaneçamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que será que pensa aquele coração ao contemplar o filho que o Senhor lhe deu? Por que será que Deus me escolheu? Por que será que Deus me escolheu? Por que será que Deus me escolheu? Por que será que Deus me escolheu?